Se para você ultrassom de vesícula biliar é igual a cálculo, fica comigo até o final. Se você faz ultrassom de abdômen ou mesmo é um médico solicitante e gostaria de entender melhor os termos e o potencial do método, esse vídeo é sob medida. Bom, pessoal, já estamos aqui então nessa outra tela e a proposta, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma abordagem sistematizada do que a gente pode avaliar da vesícula e das vias biliares. Transformar isso de uma forma o mais objetiva e lógica possível. A primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que vesícula biliar e vias biliares têm uma íntima relação com o fígado. Então, tanto processos patológicos hepáticos podem causar repercussão nas vias biliares e vesícula, como também o contrário. Então, esse é o raciocínio que a gente sempre tem que manter. No nosso esquema aqui, temos então a vesícula biliar e as vias biliares. E o que a gente vai conseguir avaliar efetivamente no ultrassom de cada uma delas? Em relação à vesícula, a gente consegue avaliar muito bem pelo ultrassom o seu conteúdo. Também conseguimos avaliar a sua parede, especialmente a sua espessura, tá? E também se ela é homogênea ou heterogênea. Em relação às vias biliares, a abordagem já é um pouquinho diferente. Aqui a gente vai avaliar especialmente o calibre dessas vias biliares, ou seja, se elas estão dilatadas ou não. E também a gente consegue fazer alguma avaliação do conteúdo. Mais adiante, vou explicar isso um pouco melhor. Com relação ao jejum, pessoal, ultrassom de abdômen, especialmente se a gente quer fazer uma avaliação da vesícula biliar, a gente precisa de jejum, tá? Porque no jejum a vesícula biliar distende, né? Ela se enche de bile. E após uma refeição, especialmente se é uma refeição que tem gordura, ela vai esvaziar, né? E vai eliminar todo o seu conteúdo através da via biliar e depois alcançando então o duodeno. Então, para a gente ter uma vesícula distendida, repleta, em que a gente consiga ver o conteúdo dela, consiga ver bem as suas paredes, a gente precisa de jejum. A maioria dos serviços, esse jejum é de 6 horas, tá? Para crianças, né, ou então pacientes que têm algum problema com jejum, os protocolos são um pouco diferenciados. Mas, de maneira geral, em adultos, a gente considera 6 horas. Então, vamos para a primeira parte da nossa aula, conteúdo. O que a gente consegue enxergar de fato no ultrassom em relação ao conteúdo da vesícula? Primeiramente, nós temos que saber como que é a bile normal. No ultrassom, tudo que é líquido vai se manifestar da cor preta. O nome técnico que nós radiologistas chamamos é anecoico. Então, esse conteúdo biliar vai aparecer como um material anecoico, né? Ou seja, sem nenhum eco interno e homogêneo. Isso é o aspecto da bile normal no ultrassom. Agora, em relação às alterações, o que a gente pode ver e ver muito bem? A primeira coisa é cálculo, né, que a maioria já pensa. Vesícula biliar igual cálculo na avaliação do ultrassom. Muito bem. Como é que a gente vê, então, cálculo de fato no ultrassom? Aqui, então, a gente tem um paciente com uma vesícula biliar contendo múltiplos cálculos, tá? Vou mostrar para vocês aqui na imagem o que a gente está vendo direitinho. Então, esse contorno aqui é o contorno externo da vesícula biliar. Nessa parte aqui, a gente tem aquele conteúdo normal, né? Anecoico, homogêneo. Porém, aqui embaixo, a gente tem vários focos ecogênicos aglomerados. E prestem bem atenção como atrás deles é tudo escuro, tá? Isso é a marca do cálculo, pessoal. Isso a gente chama de sombra acústica posterior. Pela composição dos cálculos, eles refletem todas as ondas de ultrassom que chegam nele. Então, atrás deles sempre vai aparecer essa sombra forte. Então, para a gente definir que realmente há cálculo na vesícula, isso também serve para o rim, a gente precisa ver essa sombra posterior, certo? Vamos seguir então. Lama biliar. Certamente você já ouviu esse termo, pode não estar muito familiarizado, e se ainda não viu, com certeza vai ver na sua prática. O que é isso? Vamos ver então. A lama biliar, gente, nada mais é do que uma mistura de bile, debris e diversos cristais. O aspecto clássico na imagem que a gente vai ter é a formação de nível líquido-líquido dentro da vesícula biliar. Então, aqui a gente tem uma imagem transversal, um corte transversal da vesícula, em que a gente tem em cima a bile de aspecto normal e aqui embaixo
né, dividido por uma linha reta bem perfeita, a gente tem esse conteúdo mais ecogênico, tá? Isso aqui é a marca da lama biliar, tá? É um material líquido com uma densidade diferente, elevada em relação à bile normal, que vai ser composta, então, por debris, por cristais, e tem como grande marca ser móvel à mudança de decúbito. Então, quando o paciente geralmente começa o exame em decúbito dorsal, se fizer um decúbito lateral, seja direito ou esquerdo, esse material vai se movimentar. Um dos grandes diferenciais da lama biliar em relação ao cálculo é que ela não produz sombra acústica. Então, nesse caso aqui apresentado, o paciente ele tem tanto lama biliar quanto também cálculos. Então, observem aqui, nós temos 1, 2, 3 cálculos. Esses cálculos dão aquela sombra acústica posterior que eu comentei antes com vocês. Reparem que aqui, onde a gente tem só lama, não tem sombra acústica. Então, é uma outra marca da lama biliar e que ajuda muito a fazer, então, essa diferenciação. A lama biliar também pode se compactar. E isso a gente chama de lama biliar tumefacta. Ela vai simular um pólipo, especialmente de vesícula biliar, é um dos diagnósticos diferenciais. E a gente vai ver, então, dentro do lúmen da vesícula, essas formações ecogênicas e que tem esse formato mais arredondado, né? Como se fosse realmente um compacto de lama biliar. Em relação a cálculo, o que a gente tem de diferença aqui principalmente? Não temos sombra acústica posterior, tá? Isso é bem importante. Além disso, em relação à diferença dos pólipos, que a gente vai ver a seguir, a lama biliar pode se desfazer de um exame para o outro. Então, essa mudança também é uma característica dela. Pólipos é outra alteração relativamente comum que a gente vê no ultrassom de abdômen. Então, são essas formações nodulares que a gente vai ver no interior da vesícula biliar, com uma íntima relação com a parede. A grande maioria dos pólipos, mais ou menos 70% deles vão ser benignos, certo? E mais ou menos 50% deles vão ser formados por colesterol. Nesse caso aqui, nós temos então a vesícula biliar, com o seu conteúdo anecoico homogêneo, e ali onde está apontando a seta, a gente tem uma pequena formação nodular localizada junto à parede. Uma das principais características do pólipo, gente, é a ausência de mudança ao decúbito, porque de fato ele está aderido à parede. Então a gente tem aqui um pequeno pólipo aderido à parede anterior da vesícula biliar. Aqui agora nós já temos um outro exemplo de um pólipo maior, né? Esse pólipo já tem aproximadamente 2 centímetros e que a gente vê então aqui a íntima relação dele com a parede. Eu comentei há pouco com vocês que a grande maioria dos pólipos são benignos. Pólipos, em geral, esses benignos, eles têm mais ou menos entre 0,5 e 0,6 centímetros de tamanho. Pólipos neoplásicos, em geral, têm o diâmetro pelo menos de 2 centímetros ou mais. Então, quanto maior for o pólipo, maior o risco de corresponder a uma lesão neoplásica. E aí a gente está falando aqui de adenocarcinoma, tá? A indicação de colecistectomia ou segmento ou não fazer nada quando o paciente tem um pólipo varia muito conforme o guideline. Então, é importante, né, que esse pólipo seja medido direitinho, essa medida informada no laudo, e aí, conforme, né, a diretriz que o médico solicitante vai seguir, vai ser indicado ou não o controle, ou mesmo, então, colecistectomia para exérese, então, desse pólipo e análise histopatológica. Outra característica que é importante de ser avaliada nos pólipos é se são pólipos pedunculados, como esse último exemplo que eu mostrei para vocês, ou então pólipos sésseis, né, que é esse caso aqui, que a gente tem a maior largura dele aderida à parede. Tá? Pólipo séssil também deixa a gente mais alarmado porque ele tem um risco um pouco maior do que o pólipo pedunculado. Mas, como eu comentei com vocês também, o tamanho é importante. Aí, a diferença ou não da conduta vai variar também conforme a diretriz que vai ser seguida para o acompanhamento desse paciente. Até aqui a gente falou então sobre o conteúdo da vesícula biliar. Agora a gente vai falar então da parede da vesícula biliar. O que a gente tem de alterações? Quando a gente fala de parede, a gente está falando especialmente de avaliação de espessura. Quando a gente tem espessura aumentada da parede, a primeira entidade que a gente tem que pensar, e porque é disparadamente mais comum, é a colecistite aguda.
Qual que é a principal causa de colecistite aguda? Disparadamente é litíase biliar. Então, a gente tem aquele clássico caso de um paciente com história de litíase, um dos cálculos impacta na região infundibular e essa vesícula, então, começa a distender, começa, então, um processo inflamatório e as paredes vão espessar. E a gente vê isso na imagem. Antes de mostrar exemplos de ultrassom, eu vou mostrar aqui um caso para vocês de uma colecistite aguda na tomografia. Então, só para vocês se situarem. Aqui dentro dessa linha verde, a gente tem a vesícula biliar, tá? A gente está vendo ela num corte transversal. Tudo isso agora que está marcado em verde é a parede da vesícula biliar. E a parte central mais escura é o lúmen. Então, reparem, pessoal, a espessura parietal, como ela está aumentada. Tá? Então, esse é um paciente com colecistite aguda. E para vocês terem uma noção, né, do quão distendida está essa vesícula, é só reparar no tamanho dela em relação aos rins. Então, aqui eu marquei o rim esquerdo. Reparem que num corte transversal, ela tem praticamente o mesmo tamanho do rim esquerdo. Então, ela está realmente muito distendida. Então, agora um caso no ultrassom. Então, a gente tem aqui um paciente com colecistite aguda. Então, a vesícula biliar aqui no corte longitudinal. Vou marcar para vocês a parede. Reparem como essa parede está super espessada. Então, realmente chama muito isso a atenção. Então, aqui no fundo da vesícula biliar, a gente tem cálculos agrupados. E relembrando a característica marcante desses cálculos, a gente tem sombra acústica posterior. Aqui a gente tem um outro caso de colecistite aguda. Então, aqui reparem a vesícula biliar num corte longitudinal. Observem a espessura da parede aqui entre as setas. E observem também como essa parede ela está heterogênea, né? Ela está delaminada. Tem literalmente lâminas líquidas dentro dela. Então, isso é uma característica muito importante, indicativa de processo inflamatório agudo. E agora vamos olhar para o conteúdo, né, dessa vesícula. Reparem que ela tem também lama biliar, né, um material ecogênico, heterogêneo, e ela também, junto com a lama biliar, ela tem cálculos, que é onde a gente vê sombra posterior. Então, aqui a gente tem um cálculo na região infundibular, que é o que está causando a obstrução, com aqui a sombra posterior, e a gente tem um outro aqui também, que a gente consegue localizar ele justamente por esse feixe de sombra atrás dele. E mais um caso para a gente fixar bem. Ali a gente tem, então, entre os cálipers, né, entre as cruzinhas, a espessura da parede, que desse lado aqui até ela já está mais difícil de enxergar, justamente por esse edema. E aqui na região infundibular, o cálculo que está causando essa obstrução, esse processo inflamatório. E aqui, de novo, a sombra acústica posterior. Outra causa importante de espessamento parietal, que a gente sempre tem que lembrar, são processos neoplásicos. Usualmente, nesses casos, o espessamento parietal ele vai ser focal, tá? Ele vai ser diferente daquele espessamento parietal que a gente vai ver em processos inflamatórios. E aí a gente está falando aqui tanto da neoplasia primária, né, o adenocarcinoma de vesícula biliar, quanto de implantes secundários. É bem raro ter implante secundário na vesícula, tá? O mais comum em países ocidentais é melanoma. Uma outra causa também comum, mas descrito mais em países asiáticos, é metástase de adenocarcinoma gástrico. Vamos ver isso agora então na imagem. Então, pessoal, aqui a gente tem a vesícula biliar e junto aqui do fundo a gente tem uma área de espessamento parietal de contornos lobulados, tá? Aspecto sólido. Então, essa é uma área suspeita para que seja de fato uma lesão sólida. Aqui a gente tem um outro exemplo, vesícula biliar, e junto a uma de suas paredes um importante espessamento focal. Aqui com o Doppler a gente vê, inclusive, consegue ver vascularização dentro dessa lesão. Então, outra lesão altamente suspeita no ultrassom. Agora aqui nesse caso, de novo, dentro da vesícula biliar, uma grande lesão expansiva, né? Como se fosse um super pólipo. Então, esse tipo de imagem, novamente, é suspeita. E quando a gente liga o Doppler, nós não temos dúvida dessa suspeição, porque olha a quantidade de vasos que a gente vê no interior da lesão. Ou seja, é uma lesão vascularizada, é de fato uma lesão sólida.
Porém, não é só colecistite e lesões neoplásicas que podem espessar a vesícula biliar. Ela também pode espessar por causas sistêmicas. Tá? Então, por exemplo, paciente com ascite pode ter um espessamento da vesícula biliar por edema, e esse mesmo raciocínio é aplicado a pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, com hipoproteinemia. Também alterações inflamatórias locais, tipo hepatite aguda, pancreatite, também podem cursar com o espessamento reacional da parede da vesícula biliar. E até mesmo a síndrome da imunodeficiência humana também pode cursar com esse achado na imagem. Então, a gente vai ter que usar outros elementos para conseguir diferenciar. Muito provavelmente, nesses casos, a vesícula não vai estar tão distendida. E também a gente tem que olhar o lumen, né? Se tem cálculo ou algum outro fator obstrutivo, que a gente vê normalmente em casos de colecistite aguda, e não nesses casos de espessamento reacional. Aqui, então, nós temos um exemplo de espessamento parietal da vesícula por ascite. O que nós estamos vendo aqui? A vesícula biliar. Reparem como a parede dela está toda infiltrada, cheia de líquido, né, causando também esse espessamento. Adjacente à vesícula, nós temos o fígado. Reparem, então, aqui que nós temos esses contornos irregulares, característicos de hepatopatia crônica. E esse material, então, escuro que está em volta da vesícula biliar, nada mais é do que líquido livre intraperitoneal, ou seja, ascite. E agora vamos para a cereja do bolo, vias biliares. O que avaliar e como avaliar? Bom, pessoal, até aqui a gente falou só da vesícula biliar. A partir de agora, nós vamos falar então das vias biliares, tá? Avaliação especialmente de calibre e o que a gente consegue ver de conteúdo no ultrassom. Relembrando rapidamente a anatomia. O que nós temos então? Os dois ductos hepáticos principais, direito e esquerdo, vão se unir, formando então o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai se unir com o ducto cístico, que vem lá da vesícula biliar. E esses dois vão formar, então, o ducto biliar comum, também conhecido como colédoco. Então, essa é a anatomia básica da via biliar central. Calibre da via biliar. Vou mostrar primeiro, então, uma tomografia para vocês verem o quanto a via biliar pode realmente dilatar. Então, aqui em laranja a gente tem o fígado. Dentro do fígado, então, onde tem essas marcações azuis, são ramos venosos portais, ou seja, vasos. Tudo isso mais escuro, esse cinza mais escuro que está circundando os vasos, é via biliar dilatada. Então, esse é um paciente com importante dilatação da via biliar intrahepática. Vamos ver agora um caso, então, no ultrassom. Aqui a gente tem, então, um paciente com importante dilatação da via biliar, né? Observem esse aspecto ramificado que vai confluindo em direção à região do hilo, né? Característico da via biliar. Então, aqui com a marcação, para deixar bem claro, uma importante dilatação da via biliar intrahepática. No ultrassom, quando a gente tem dúvida se é via biliar ou vaso, a gente pode lançar a mão do Doppler. E aqui fica muito fácil essa distinção. Então, vocês veem que os vasos, né, pintam com o Doppler, enquanto a via biliar, que não tem fluxo, vai permanecer com a mesma cor escura. Então, é bem fácil a gente fazer essa diferenciação durante o exame de ultrassom. Quando a gente fala de conteúdo anômalo da via biliar, a gente está falando especialmente de cálculo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a vesícula biliar no corte longitudinal e adjacente a ela nós temos o ducto biliar comum, né? O colédoco, ou hepatocolédoco, como às vezes a gente chama no ultrassom, já que a gente não vê bem a diferença entre o ducto hepático comum e o colédoco. Às vezes é difícil ver a implantação do cístico, a gente não sabe exatamente onde começa um e termina o outro, então nós usamos esse termo hepatocolédoco. E aqui no final dele, então, um cálculo com sombra acústica posterior. Do ponto de vista de imagem, o melhor método para detecção de cálculo no colédoco é a ressonância magnética. Então, aqui a gente tem um exemplo muito claro do colédoco, ou melhor, hepatocolédoco, bem dilatado. E aqui, uma areazinha com hipossinal, esse aqui é uma sequência T2, que corresponde ao cálculo.
Aqui a gente tem o duodeno. Então, esse cálculo está impactado bem junto à ampola duodenal e causando essa grande dilatação da via biliar a montante. Para a gente fazer, então, o fechamento de tudo o que foi falado aqui e para a gente fixar bem esse conteúdo, vamos fazer uma revisão bem breve. Então, em relação à vesícula biliar, um dos itens passíveis de avaliação é o conteúdo. Quais são as principais alterações que a gente consegue identificar no ultrassom? Primeiramente, lembrando do aspecto normal, anecoico homogêneo. A gente pode identificar cálculos, lama biliar, que, diferentemente dos cálculos, não vai ter sombra acústica posterior, e os pólipos, lembrando que a maioria deles são benignos e que quanto maior, maior o risco de neoplasia. Ainda em relação à vesícula biliar, a gente tem que falar também da parede dela. Quais são as principais causas de espessamento? Disparadamente, a gente lembra de colecistite aguda, a causa mais comum, sem dúvida nenhuma. Quando a gente tem espessamento focal, especialmente se tiver um aspecto irregular, lobulado, ou então se tiver fluxo ao estudo Doppler, a gente tem que pensar em lesão neoplásica, seja primária ou secundária. E lembrar também que causas externas podem causar espessamento parietal da vesícula. Hepatite, pancreatite, ascite, distúrbios sistêmicos como hipoproteinemia, tudo isso pode causar um espessamento da parede da vesícula biliar. Em relação às vias biliares, o que a gente vai avaliar especialmente no ultrassom? O calibre, dizer se está dilatado ou não. E aí a gente tem no ultrassom o Doppler, que ajuda bem a fazer essa diferenciação entre via biliar e vaso. Nós também podemos fazer a avaliação do conteúdo. Aqui a gente está falando especialmente de detecção de cálculo no hépato colético. Lembrando que a ressonância é o principal método de imagem não invasivo. Porém, o ultrassom consegue fazer essa avaliação, especialmente se a via biliar está bem distendida. Muitas vezes o gás do trato gastrointestinal atrapalha e a gente consegue vencer um pouco isso com mudança de decúbito. Então, muitas vezes, o ultrassom vai conseguir já resolver e responder essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Até o próximo. Tchau!